Deus sempre desejou se relacionar com o seu povo. Ao longo das Escrituras Sagradas, o Pai Celestial buscou se revelar ao ser humano para relacionar-se com ele. No vídeo de hoje veremos que o tabernáculo foi construído para que Deus habitasse nele e se encontrasse com o seu povo. Assim compreenderemos que essa construção requereu a participação humana por meio de ofertas voluntárias, e que esse projeto veio da mente de Deus e que há uma relação tipológica entre o tabernáculo e a Igreja de Cristo. Desde que os israelitas saíram do Egito e caminharam até as cercanias do Monte Sinai, onde Deus falou com Moisés e revelou-lhe suas leis, o Altíssimo quis habitar entre o seu povo. Para isso ele concedeu a Moisés a planta de uma tenda, a fim de construí-la para reunir o povo de Israel diante dele e assim receber sua palavra. Essa tenda, denominada tabernáculo, era de caráter provisório, pois podia ser armada e desarmada durante a caminhada israelita pelo deserto. Entretanto, a razão principal de sua existência era de servir como uma morada sagrada, o lugar de encontro entre Deus e seu povo. O projeto de Deus teve origem no céu e se materializou na terra por meio de seus filhos. A construção do tabernáculo se efetivou mediante a participação do povo de Deus através de ofertas voluntárias como o ouro, a prata, o cobre, o pano azul, de púrpura e carmesim. A obra de Deus requer parceria humana. No tempo da graça, o princípio da manutenção da igreja local é o mesmo. O dízimo e as ofertas são para o sustento das necessidades que envolvem projeto de construções de templo, de sustento de obreiros, de evangelização, de ações sociais e de educação cristã. Em vez de cultivarmos uma postura contrária, deveríamos voluntariamente ofertar a obra de Deus como fruto de gratidão e reconhecimento de suas bênçãos em nossas vidas. No Antigo Testamento há uma promessa de bênçãos materiais para os que reconhecessem essa verdade. Aqui não há o estímulo para se negociar oferta e bênçãos, mas a afirmação de que é a vontade do Senhor que contribuamos generosa e voluntariamente para a sua obra, reconhecendo que Ele domina até as nossas finanças. Isso deve ser voluntário, jamais por coação. Deus conhece cada um dos seus servos e servas, por isso reconhece quem faz essa obra de maneira generosa ou egoísta. Jamais nosso Senhor aceitaria ofertas por coação, mas Ele deseja ver em nós uma atitude voluntária e amorosa. Portanto, na Igreja de Cristo não pode haver mercantilismo da fé, você não pode se deixar coagir para trocar ou negociar o que é espiritual, a fim de receber bênçãos materiais. O que a palavra de Deus diz é que você precisa amar ao Senhor de todo o coração e, constrangido por esse amor, doar voluntariamente. Essa perspectiva humilde gera bênçãos da parte de Deus. A Bíblia nos ensina que quem é fiel no pouco será muito recompensado. Moisés foi um líder que compreendeu bem essa verdade, pois o povo trouxe tanta oferta em ouro, prata, cobre, pedras preciosas e madeiras, que encheram os depósitos. O povo trouxe muito mais do que foi necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou. O tabernáculo seria um santuário em pleno deserto, onde Deus habitaria entre o seu povo. Desde o início é perceptível o caráter provisório do projeto divino, pois o povo de Israel não faria uma peregrinação perpétua no deserto. Deus elaborou a engenharia e arquitetou toda a construção do tabernáculo, dando a Moisés a relação dos materiais que deveriam ser utilizados. Por meio do legislador de Israel, o Senhor conduziu seu povo desde a saída do Egito até o Monte Sinai. Nesse monte ele revelou-se a Moisés e aos 70 anciãos do povo, bem como Arão, Nadab e Abiú, que viram a glória de Deus. Ali a glória do Senhor estava presente e uma nuvem cobria o monte. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte. Por 40 dias e 40 noites Moisés entrou no meio da nuvem e subiu até o cume do monte para ouvir a Deus. Ali o Altíssimo deu a Moisés as diretrizes para construir o lugar onde ele habitaria. Embora Moisés haja sido formado academicamente no Egito, nenhum item do tabernáculo era fruto de sua mente engenhosa e disciplinada. Recebendo instruções diretas de Deus, Moisés persuadiu ao povo hebreu a construir o tabernáculo, pois este era um projeto celestial. O Pai desejava habitar entre os homens e derrubar a parede de separação erguida pelo pecado no Éden. Ele queria fundir o céu com a terra. Esse projeto glorioso só alcançaria o objetivo máximo na encarnação e crucificação de Jesus Cristo, seu amado Filho, na plenitude dos tempos. O plano térreo do tabernáculo continha um espaço físico de 50 por 25 metros aproximadamente.
Esse espaço do tabernáculo era chamado átrio ou pátio e era fechado por uma cerca feita de cortinas de linho fino torcido e presas por ganchos e pinos em pilares de madeira de acácia. No espaço externo dentro do átrio, desde a porta de entrada havia o altar de bronze ou cobre, onde eram feitas as ofertas queimadas e principalmente, onde era feito o sacrifício pelos pecados do povo. Havia também uma bacia de bronze ou cobre para que os sacerdotes lavassem as mãos e os pés antes de entrarem no interior do tabernáculo. O tabernáculo propriamente dito, era a parte interna e ficava dentro do pátio, composto por duas partes, o lugar santo e o lugar santíssimo ou santo dos santos. Na primeira parte estava o lugar santo, que havia 3 elementos. O primeiro elemento era o candeeiro ou candelabro ou castiçal de ouro com suas 7 lâmpadas. O segundo elemento era a mesa feita de madeira de acácia e coberta de ouro, era chamada mesa dos pães da proposição. Por fim, ainda no lugar santo, de frente para a entrada de cortinas bordadas que dava para o lugar santíssimo, estava o terceiro elemento, que era o altar de incenso revestido de ouro, no qual se faziam intercessões pelo povo de Deus. Na segunda parte estava o lugar santíssimo, onde se encontrava a única mobília chamada de Arca do Concerto ou Arca do Testemunho ou também Arca da Aliança, na qual se guardavam 3 principais elementos, as tábuas da lei, um vaso com maná do deserto e a vara de Arão que floresceu. O apóstolo Paulo deu importância a essa relação tipológica quando escreveu: tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos 15 verso 4. O tabernáculo de Moisés no deserto deixou profundas lições para a igreja. Nessa tipologia descobrimos uma relação com a igreja e com o Senhor Jesus. O tabernáculo simboliza a igreja de Cristo edificada para a morada de Deus em espírito. Alguns textos do Novo Testamento fazem da tipologia um modo de comparação entre o tabernáculo e a igreja. Portanto, a igreja é o edifício espiritual construído para a morada de Deus, assim como o tabernáculo no Antigo Testamento. O tabernáculo de Moisés era material e Deus habitava nele. A igreja é o tabernáculo espiritual onde o Altíssimo habita e se manifesta gloriosamente. Este vídeo teve por objetivo levar à compreensão da tipologia do tabernáculo em relação à igreja. O tabernáculo seria mais do que um protótipo ou modelo futuro da igreja, no qual Deus revelaria a sua glória. Esse tabernáculo aparece como um bem futuro, que aponta para a pessoa de Jesus Cristo, que veio a esse mundo mostrar na prática o desejo de Deus em habitar com os homens. Ele fez isso na encarnação de seu Filho, tabernáculo divino. Lições Bíblicas Ilustrada fica por aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar seu like e se inscrever no canal para receber o próximo vídeo. Agora, para entender como vencer na vida cristã é só clicar nesse vídeo que está na tela. Um grande abraço e fique com Deus.